Camada 5. Sabe que monstros não existem. No episódio 29 de Power Rangers O Resgate, ou Lightspeed Rescue, e primeira parte do especial A Vingança de Traquina, nós somos apresentados a uma garotinha chamada Heather, que no começo do episódio tem a sua mãe sequestrada pela Traquina. Então ela desce até a recepção do hotel, fala o que aconteceu e a recepcionista olha pra ela e diz: "Meu amor, sabe que monstros não existem." E isso é no mínimo bizarro, pois ela vive no mesmo local onde estão ocorrendo os ataques de monstros da temporada, que no caso são literalmente demônios, fora os acontecimentos das temporadas anteriores. Então essa recepcionista foi ridicularizada no fandom de Power Rangers, meio que virou um meme também. Afro-americano é o Ranger preto, asiática é a Ranger amarela e o nativo americano se torna o Ranger vermelho. É um detalhe muito bizarro de Mighty Morphin e o nome é autoexplicativo. O canal College Humor até fez um vídeo zoando essa situação toda, que pra quem quiser ver eu vou deixar o link aí na descrição. É um vídeo bem engraçado. Pipa. É o garotinho que aparece em Power Rangers Força Animal que vira amigo do Cole. Depois na série é revelado que ele é a forma humana do Animus, o espírito ancestral do Megazord Força Animal que eles usam na série. Que inclusive até ajuda eles em alguns episódios em forma de espírito. Uma vez Ranger, sempre Ranger. São os episódios 20 e 21 de Operação Ultraveloz e especial de 15 anos da franquia Power Rangers. Na história, o Trax, que é o filho da Rita com o Zed, faz uma aliança com todos os vilões da temporada e conseguem quebrar a conexão dos Rangers com a rede de morfagem. Então o Cavaleiro Sentinela convoca Rangers de temporadas passadas para ajudarem os Rangers Ultraveloz. Temporadas passadas da Disney, né? O único que não era ali era o Adam. Mas de resto é um especial bem bacana, bem legal de se assistir. Paleo Rangers. Foram Rangers exclusivos da linha de brinquedos de Power Rangers RPM, derivados do Paleo Max Megazord desta mesma temporada. Fãs teorizam que, assim como os Rangers espíritos de Fúria da Selva, os Paleo Rangers também apareceriam na temporada como Rangers originais de Power Rangers. Mas nunca saberemos se realmente esse era o plano. É bem provável que sim, mas como a Disney já estava querendo chutar o balde e não queria mais fazer nada, então provavelmente desistiram no meio do caminho. Saban alegadamente cortou a ideia de Riley ser gay. Michael Taber, o ator que interpretou Riley Griffin, Ranger Verde de Dino Charge, afirmou recentemente que interpretou Riley para ser um personagem gay na série. Só que essa ideia só ficou nas entrelinhas, por assim dizer. Pois na série isso nunca chegou a ser confirmado de fato. Só que eu não achei nada sobre a própria Saban em si ter cortado essa ideia. Então nada confirmado. Sobre este tópico eu não consegui achar informações. Samuel Albenta alegadamente roubou de Make-A-Wish. Make-A-Wish Foundation é uma fundação que realiza desejos de crianças com doenças terminais. E na Power Morphic Con de 2007, alguns posters, um total de 4, de Power Rangers autografados pelos atores seriam doados para essa fundação, para caridade. Até que Samuel Albenta, quem interpretou o Will em Power Rangers Ultraveloz, simplesmente levou um desses posters embora. E desde então nunca mais se ouviu falar sobre ele ou por que ele roubou este pôster, porque ele não declarou nada nos últimos anos. Até que em 2020 esse assunto voltou à tona e ele finalmente revelou o porquê. Segundo o vídeo dele, as próprias palavras dele, ele pegou esse pôster sim, mas para autografá-lo escondido e depois devolveu para alguém, ou ele deixou em uma sala. Aí após isso alguém veio e roubou este pôster de verdade. E mesmo com este vídeo que ele fez explicando a situação, alguns detalhes ainda não foram esclarecidos, trouxe mais dúvidas do que respostas. E até hoje essa história não foi resolvida. Para quem quiser saber mais sobre toda essa situação, eu vou deixar outro vídeo aí, também do Ester, que explica sobre essa situação inteira com alguns pontos de vista. Morte em cena de Zika. No episódio 10 de Galáxia Perdida, o Defensor Magna está relembrando seu passado e nos é mostrado que Scorpius foi o responsável pela morte do filho dele, o Zika. Morte essa que foi mostrada em tela pra gente ver mesmo. Não é um negócio tão brutal assim quanto as coisas que a gente vê hoje em dia em séries adultas, mas só pelo fato de mostrar a morte de uma criança num programa infantil já é bizarro o suficiente. E agora eu entendo o governo da Nova Zelândia por eles terem banido a série por lá. Troy em geral. Se refere ao personagem Troy, Ranger Vermelho de Mega Force e Super Mega Force como um todo. Segundo informações da Wikia, foi dito que ele teria um arco de escolhido, entre aspas, tendo conexões com a rede de morfagem e com o próprio robô guerreiro em si. Mas essa ideia foi descartada logo no início da concepção da série, e o que sobrou foram apenas alguns resquícios. Por exemplo, aquela vez em que ele consegue liberar o robô guerreiro do controle do Vrock, soltando um tipo de energia estranha, e sem falar também dos sonhos premonitórios que ele tinha, principalmente da Batalha Lendária.
Você é algum tipo de super-herói? É uma frase que uma moça fala no episódio 3 de Megaforce quando Noah, o Ranger Azul, salva ela do ataque de um monstro. Power o quê? É a frase que a Shelby fala para o Chase no segundo episódio de Dino Charge, quando ele fala que ela, o Riley e o Tyler agora são parte dos Power Rangers. Ele se transformou em um tipo de super-herói ninja. Frase que o Brody fala no primeiro episódio de Ninja Steel, quando ele tá explicando pro Preston e a Sarah sobre quando ele viu o pai dele virar Ranger vermelho pela primeira vez. Rosa é a minha cor preferida, mas que papo é esse de Ranger? É a frase que a Amy fala pro Goose após ele explicar sobre os Power Rangers e dizer que ela será a Ranger rosa da equipe. Comerciais horríveis da Nick sobre o show. O que eu achei sobre esse tópico foi um comentário de alguém dizendo que o tratamento que a Nick deu pra franquia não foi tão bom quanto deveria ser, principalmente na época de Samurai. Inclusive, um desses tratamentos foi esses comerciais horríveis. Eu não vi nenhum desses comerciais, então eu não posso falar se são ruins ou não, né? Então fica no ar aí. Este tópico eu também não achei informações sobre. Eric deveria ter morrido. Um dos planos originais de Power Rangers Força do Tempo era que o Eric morresse na série, tal qual sua contraparte em Time Ranger. Então eles gravaram 2 finais, um que o Eric morria e o outro que sobrevivia. No que ele morria, os produtores não ficaram satisfeitos, então utilizaram um segundo final. Antes da gente seguir adiante, eu quero avisar que essas últimas camadas contêm temas bem sensíveis. E eu vou tentar maneirar as minhas palavras ao máximo, mas sem desvirtuar muito o assunto do vídeo. Só que pra quem for sensível, já aviso pra não ver essa parte do vídeo. Então se você continuar, é por sua própria conta e risco. O Abismo. O final original de RPM. Existe um rumor na internet, o qual diz que o produtor Ed Gazelian teria feito um final original de RPM onde o Dillon seria um servo adormecido do Vendix que no final serviria de receptáculo dele, fazendo assim com que os Rangers tivessem que matá-lo no final da temporada. Mas até hoje não se tem provas se esse final é verdade ou não. Power/Rangers. É um curta-metragem adulto e sombrio de Power Rangers, lançado em 2015, dirigido por Joseph Kahn e produzido por Adi Shankar. O curta mostra uma visão mais madura e adulta dos Rangers e é bem interessante de se assistir, eu recomendo pra ver quem ainda não viu. Se você é maior de 16 anos, claro. Homofobia nos bastidores de Mighty Morphin. David Yost, o Ranger Azul de Mighty Morphin, é gay assumido, e recentemente ele deu entrevistas onde ele afirmava ter sofrido assédio e homofobia por parte de pessoas da equipe da série, que foi um dos, se não o principal motivo dele ter saído da franquia em 96. Falecimento de Richard Janelle. Richard Janelle interpretou o Ernie, o dono do centro juvenil da Alameda dos Anjos. Ele nos deixou no dia 30 de dezembro de 2008 devido a um ataque cardíaco, aos 47 anos. Falecimento de Thuy Trang. Essa eu creio que é de conhecimento geral, mas a atriz Thuy Trang, que interpretou a Trini em Mighty Morphin, faleceu no dia 3 de setembro de 2001 em um acidente de carro. O câncer de Valerie Vernon. Cara, essa aqui foi uma surpresa pra mim, porque eu não sabia o porquê da Kendrix, a Ranger Rosa de Galáxia Perdida, ter morrido no meio da temporada. Foi então que descobri que a atriz Valerie Vernon, que interpretava ela, tava com leucemia na época e precisou se afastar do seriado pra se tratar na quimioterapia. Atualmente ela está bem, se recuperou, tem seus 2 filhos e se afastou dessa vida de atriz. Isso explica o porquê de em Batalha Lendária ter aparecido a Carone, interpretada pela Melody Perkins, e não a Kendrix, como Ranger Rosa da Galáxia Perdida. Billy do Mal. Aqui eu creio que se refere a um clone do Billy, que serviu como antagonista no final da segunda temporada de Mighty Morphin. A terapia de conversão de David Yost. Voltando àquelas entrevistas que o David Yost deu alguns anos atrás, ele disse que na época em que sofreu aqueles ataques homofóbicos, ele tinha sentimentos confusos na época. Ele afirmou que naquela época não queria ser gay, levando ele ao ponto de entrar em uma terapia de conversão. Pra quem não sabe, terapia de conversão é quando o indivíduo é induzido, forçado a deixar de ter sentimentos homossexuais. É uma espécie de cura gay, entre aspas. Então, pelo nome você já sabe que é muito ruim. Mas depois de um tempo ele passou por um grande processo de aceitação e hoje em dia ele se aceita como é, ele é homossexual assumido. Eu creio que esteja tudo bem com ele. Eu espero, pelo menos. As acusações de assassinato de Rick Medina.
O Rick Medina Jr. foi o ator que interpretou o Cole, Ranger Vermelho da Força Animal, e o Decker em Power Rangers Samurai. No começo de 2015, ele matou seu colega de quarto Joshua Sutter. E no mesmo ano ele foi sentenciado a 6 anos de prisão. Em 2016 ele admitiu a autoria do crime e foi acusado de homicídio voluntário. E em 2020 ele foi solto e após isso não se soube mais nada sobre ele. Os atos de Pua Magaziva. No dia 11 de maio de 2019, o ator Pua Magaziva, que interpretou o Shane, Ranger Vermelho de Power Rangers Tempestade Ninja, foi encontrado sem vida em sua casa. Na época que essa notícia saiu, todo mundo ficou perplexo e ninguém sabia o que realmente tinha acontecido ou por que aquilo tinha acontecido. Até que no final do ano, a sua então ex-esposa, Liz Sadler, assumiu estar sofrendo violência doméstica há 2 anos até aquele momento. Depois se descobriu que 2 semanas antes dele cometer o ato, ele foi condenado a 6 meses de supervisão, com 70 horas de trabalho comunitário. E depois desses 2 tópicos, o que eu tenho a dizer é: às vezes é melhor a gente não conhecer nossos heróis. A sentença de morte de Skyler de Leon. Skyler de Leon foi um homem sentenciado ao corredor da morte por assassinar o casal Thomas e Jackie Hawks em seu próprio iate, no iate do casal. E o Skyler afirmava ter participado de Mighty Morphin quando era criança, fazendo um figurante. O episódio em questão é o Segunda Chance da 2ª temporada, e ele dizia ter interpretado o Roger. A alegação é essa que foi desmentida, pois o Roger foi interpretado por Cosmin Parker, e não pelo Skyler. Mas como sempre teve gente que acreditou nisso aí, deu pouco pra maluco e saiu espalhando pela internet afora de que ele realmente interpretou. Atualmente, na gravação deste vídeo, ele tá no corredor da morte até este momento. Agony in Pink. Este será o único tópico do iceberg, o qual eu recomendo que vocês não vão atrás de jeito nenhum, pois se trata de um quadrinho fanfic que envolve o Lord Zed e um monstro chamado Tortura fazendo coisas muito erradas com a Kimberly, a Ranger Rosa de Mighty Morphin. Coisas envolvendo violência e violação. Quem entendeu, entendeu, então não vai atrás dessa porra, porque isso vai te traumatizar mais do que esse iceberg inteiro, mas eu sei que vai ter louco que vai querer ir atrás, então se você for, é por sua conta e risco. Incluindo a terapia que vai vir depois. Androcesto. Christopher Kamen Lee é o ator que interpretou o Andros, Ranger Vermelho de Power Rangers no espaço em 1998. Acontece que 1 ano antes, ele estrelou um filme chamado Kickboxing Academy, onde ele contracenava com a sua irmã de sangue, a Chyler Lee. E acontece que nesse filme, eles meio que se beijam, mais de uma vez inclusive, durante o filme. E eles são irmãos de sangue na vida real. E é com essa chave de ouro que eu encerro esse iceberg. Bom tratamento pra vocês depois dessa. Chegamos ao fim do vídeo. Muito obrigado pra quem viu os 3, quem chegou até aqui nesse final, quem viu todos os vídeos até o final. Deu um trabalho desgraçado pra reunir essas informações e editar. Então, por favor, se você curtiu do vídeo, curta e compartilha. É muito importante, que foi intenso fazer esse vídeo, tanto pelas informações quanto pela edição. Como sempre, todas as informações que eu citei durante os vídeos estão na descrição, confere lá. Eu não tenho mais nada a dizer, é isso aí, falou, até a próxima. Um abraço pra vocês e se cuidem, e até o próximo vídeo.